Boa noite, meu povo. Ó, hoje a gente vai estar dando continuidade, tá? A aula, na verdade, aí dos crimes contra o patrimônio, tá? Na aula anterior, paramos na parte de estelionato, né? Concluímos, na verdade, a parte de estelionato e outras fraudes, tá? E agora a gente vai adentrar na parte de receptação, beleza? Que é uma conduta muito comum, né? A gente tem muitas questões relacionadas ao crime de receptação, por ele também ser um tipo penal que confunde, né, com outros tipos penais. E aí a gente vai estudar de forma muito específica, de forma muito objetiva, tá? O que é o crime de receptação, né? Onde é que a gente vai encontrar esse crime de receptação, quais são as suas modalidades, se existe modalidade tentada. A gente vai verificar como esse crime, né, de receptação ele cai nas questões de prova. Vamos trabalhar a parte de questões também para fixar todo o conteúdo, tá? E aí a gente já vai estar finalizando esse bloco que seria a parte dos crimes contra o patrimônio também, beleza? É um assunto muito importante, tá? Então fiquem realmente atentos, porque é um assunto que você conseguindo dominar, você vai se dar muito bem quando você pegar as questões, tá certo? Você vai conseguir aí obter um êxito muito grande nas questões, porque é um assunto que é realmente incidente aí em concursos, por ser algo que comumente a gente vê na rotina, no nosso cotidiano, tá? No nosso dia a dia, né? Então não é algo que é distante da nossa realidade, né? Então a gente lidar muito com essa questão nos telejornais, redes sociais, né? Pessoas que são presas por receptação, né? Inclusive eu vou trazer até um exemplo que vivenciamos recentemente lá pelo escritório e o advogado, colega meu, me contou essa situação e achei interessante também porque muitas das vezes a gente pode não entender ou pode não achar que isso vai acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano ou com alguém que a gente conhece, mas existem muitas condutas que fogem do nosso conhecimento, mas que são condutas tipificadas como crime. E na receptação tem situações em que a gente até mesmo por um descuido pode incidir lá naquele tipo penal, beleza? Ó, vamos lá dar início à nossa aula, beleza? Aqui quem vos fala é o professor Iago Andrade, tá? Vamos lá iniciar a aula de receptação. Ó, a receptação, pessoal, o tipo penal a gente vai encontrar lá no artigo 180, tá, do Código Penal, que fala o seguinte, tá? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte, a pena é uma reclusão de 1 a 4 anos e multa, beleza? Trata-se, portanto, de um crime parasitório ou decorrente, pois ele depende da existência de um crime anterior, beleza? A gente tem esse crime aí parasitório, ou também, né, chamado de um crime que exige um pressuposto, né? Quando a gente fala o seguinte, o que é um crime parasitório? É um crime decorrente, tá? Para que a gente tenha o acontecimento da receptação, precisa que anteriormente a isso tenha acontecido algum crime também, tá? Por isso que a gente tem essa ideia de um crime parasitório, tá? Porque ele é decorrente, tá? De uma outra conduta delituosa, beleza? Então, isso aí é uma importante observação a respeito do conceito do que seria a receptação, tá? O tipo penal ele é muito objetivo quando ele fala, né, o que seria a receptação, tá? Então você vê que o tipo penal ele fala do adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Observação importante que a gente precisa trazer nesse momento, vê só, coisa que sabe ser produto de crime. Então há uma necessidade para a configuração desse tipo penal que o agente ele saiba que aquele produto ele é oriundo de um crime anterior, tá? Então é a pessoa que compra um celular sabendo que aquele celular foi roubado, tá? Então é muito comum a gente se deparar com essas situações, mas o próprio tipo penal ele é muito objetivo, tá? Ele é muito específico quando ele vai tipificar
a conduta da receptação. Só que a gente vai encontrar no tipo penal duas modalidades de receptação, beleza? A gente vai ter a receptação própria, tá? Ó, dentro desse artigo aí, os 180, tá? A gente tem a receptação própria e a gente vai ter, ainda dentro do artigo 180, a receptação imprópria, tá? Receptação imprópria. Beleza? Lá no artigo 180 do Código Penal. Tá? Então, dentro do artigo lá 180 do Código Penal, a gente vai encontrar essas duas modalidades, beleza? Da receptação própria e da receptação imprópria, beleza? Quando é que a gente vai se deparar, pessoal, com a receptação própria? Essa receptação própria, ela vai até o momento em que a gente entende aqui, ó, o adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Até aqui a gente está dentro daquela configuração da receptação própria e ali no momento em que a gente fala ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então o tipo penal, ele traz essas duas modalidades, que é a receptação própria e a receptação imprópria, dentro lá do artigo 180. Beleza? A gente vai trabalhar mais adiante isso aí também, certo? Para que vocês entendam qual é o momento da receptação própria, né? E qual é o momento da receptação imprópria. Né? Quem são os sujeitos da conduta, né? Qual o momento da consumação, porque aqui ó, o momento da consumação é diferente, tá? Então o momento em que se consuma a receptação própria é diferente do momento em que se consuma a receptação imprópria. Não se trata do mesmo conteúdo, tá? A gente vai observar isso mais adiante, mas o momento consumativo, por exemplo, aqui já é um momento consumativo diferente. E a atitude do agente e do terceiro também, que ali influencia o outro a comprar, por exemplo, que a gente vai trabalhar isso aí também mais adiante, são momentos diferentes, são conceitos diferentes, beleza? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas tratando da receptação, pessoal, o objeto jurídico, tá? O bem jurídico aí, tutelado no crime, é o patrimônio alheio, beleza? Os sujeitos, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, por tratar-se de crime comum, inclusive o proprietário do objeto receptado. Ó, quando a gente quer falar do sujeito ativo, por ser um crime por ser um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá? Então, quando a gente tem a ideia e a característica de um crime comum, é aquele que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Crime comum praticado por qualquer pessoa, não tem uma qualidade específica para que seja o sujeito ativo, tá? Então, podendo ser qualquer pessoa. E nesse caso aqui, quando a gente coloca assim, inclusive o proprietário do objeto receptado. O que é que a gente quer dizer com isso, tá? Para ficar claro, vamos supor que José, ele teve o seu carro roubado, beleza? E procurou a delegacia e tudo mais para gerar o boletim de ocorrência e tudo mais, moveu ali toda a parte judiciária, né, da polícia, para que seja feita uma apuração, uma investigação, uma busca pelo carro ali roubado. E depois de um período aí esperando nada de resposta sobre o carro, a pessoa que tinha aí roubado o carro de José consegue contato com José e diz: ó, cara, ô bundão, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô com o teu carro. Eu sei que o teu carro ele vale 50 mil, mas eu te vendo ele por 10 mil. Veja, José, ele sabe que o produto é, né, de roubo, né? O carro dele foi roubado. E cansado por esperar por uma posição, né, por uma resposta do Poder Judiciário, ele resolve comprar esse carro. Ele não tinha ciência de que o carro era produto de roubo? Tinha. Então, existe essa possibilidade de, por exemplo, o proprietário ser
sujeito ativo o sujeito da receptação. Você está entendendo a lógica? Ou seja, o sujeito ativo, nesse caso, poderia ser o próprio proprietário. Beleza? Então ele pode estar configurado, né? Está inserido dentro do tipo penal do roubo, perfeitamente. Mesmo ele sendo o proprietário do bem ali receptado. Beleza? Ele sabe que o bem é dele, foi roubado, e o cara diz, ó, eu te vendo por 10 mil. Como se fosse uma recompensa para ele ter esse carro novamente. Então ele vai estar inserido dentro da modalidade da receptação, beleza? Então por isso que eu trouxe essa ressalva que inclusive o proprietário do bem receptado pode figurar como sujeito na relação aí e na conduta da receptação, beleza? Fiquem atentos a essas observações porque normalmente você pegando algo desse tipo, você vai se deparar com algo e vai dizer o seguinte, peraí, realmente tem essa possibilidade? O cara era o dono do veículo e comprou o veículo. Ele está dentro dessa modalidade? Pode, entendeu? Então, o entendimento hoje é que, quando se trata dessa situação em específico, é plenamente possível, sim, o proprietário, né, daquele bem ser sujeito ativo na receptação também. Beleza? Ficou claro? Ó, consumação e tentativa. A modalidade da receptação própria, ela consuma-se com a efetiva tradição do bem, admitindo-se a forma tentada. Pessoal, o que é que a gente quer, que a gente na verdade entende como tradição? A modalidade da receptação própria consuma-se com a efetiva tradição do bem. Pessoal, tradição é nada mais, nada menos do que a entrega do bem, tá? Então, o termo tradição no jurídico quer dizer a entrega do bem, beleza? Então, no momento em que há essa entrega do bem, ocorre a tradição, que então é a efetiva entrega desse bem, tá? Então, a modalidade da recepção própria, tá? Essa modalidade aqui, ela se consuma com a efetiva tradição. Então, no momento em que eu entrego o bem, está ali consumada a conduta da receptação própria, beleza? Com essa, quando a gente fala tradição, é a intenção de transferência da propriedade, tá? Ou da posse, beleza? Para que fique claro como é que se consuma, certo? Isso aí é a consumação da receptação própria, beleza? E a consumação da receptação imprópria, pessoal, a gente vai ver mais adiante também, tá? Ó, isso aí é para que vocês entendam, né, a diferença entre a receptação própria e a receptação imprópria, beleza? Ó, como eu havia falado, a receptação própria é a primeira parte do caput do artigo, tá? Que aqui o agente sabe que a coisa é produto de crime e a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta. Não é necessário ajuste, conluio entre o adquirente, que é o receptador, e o vendedor, que praticou o crime anterior, beleza? E na receptação imprópria, que é a segunda parte do caput aí do artigo, o agente adquire o bem, aqui o agente não adquire, o bem, mas sabendo que é produto de crime, influencia para que outra pessoa que age de boa fé adquira o bem. Vê só, essa questão aqui da receptação imprópria, ela está relacionada, tá certo? A influenciar. O agente aqui, tá? Ele vai influenciar uma terceira pessoa, tá? Um terceiro de boa fé. A comprar o bem que ele sabe ser um produto de roubo, beleza? Então, para que a gente consiga diferenciar a receptação própria da receptação imprópria, nessa parte da receptação imprópria é um terceiro que ele não vai adquirir o bem, ele sabe que é um produto de roubo, tá? É um produto de um crime, mas ele vai influenciar um terceiro de boa fé a adquirir o bem. Um exemplo, Iago. Pedro acabou de roubar um celular. Esse celular, ele, no valor comercial, custa em média R$ 1.500. E chega para José, seu amigo, dizendo, ó, bicho, acabei de chegar de um escorre aí, peguei esse celular aqui e tal, custa R$ 1.500, mas para tu eu faço por 800.
Aí José diz o seguinte, ó, Pedro, quero não, bicho, eu tô com um celular bom aqui meu já, que já foi também nos corre meu, quero não, tô interessado não. Mas eu vou indicar uma pessoa ali para comprar. Aí José, sabendo que o produto que Pedro detinha ali sobre o seu poder era um produto de roubo, ou seja, de um crime, sabia que era um crime, vai até Maria e influencia Maria a comprar o celular que, no caso, José teria roubado. Pedro influenciou Maria a comprar o celular de José, que era produto de um roubo. Pedro, ele está ali configurado dentro da receptação imprópria. Por quê? Ele não queria adquirir o bem, mas ele, sabendo que era produto de um crime, influenciou para que o terceiro de boa fé, né, essa outra pessoa que seria Maria de boa fé, adquirisse o bem. Aí ele com aquela lábia diz, ó, não, é porque ele tá querendo trocar de celular, ele não vai dizer que é, logicamente, um produto de um roubo. Ele vai dizer, ó, Maria, ele tá a fim de trocar o celular dele e tá vendendo um pouquinho mais barato. Ele vai te vender por R$900. O valor do celular é 1.500. Mas aí ele vai te vender por 900 e tudo mais, porque eu tô te indicando e tudo mais, ele é meu colega. Maria, de boa fé, precisando de um celular, diz, tá legal. Vai lá e paga os 900. Beleza? Deu para entender? Nessa questão da receptação imprópria, ele influenciou um terceiro, que seria uma outra pessoa, de boa fé, a adquirir o bem. Certo? Então, nesse caso aqui, Pedro, ele figura muito bem no modelo aqui da receptação imprópria, no tipo penal da receptação imprópria, que é essa parte aí, essa segunda parte do caput do artigo 180. Beleza? Nesse caso, logicamente aqui, Pedro, ele não tinha um interesse no celular, certo? Pedro, ele não queria o celular, ele não tinha interesse. Veja que o agente, ele não adquire o bem, não tem o interesse, mas ele influenciou essa terceira pessoa aqui, Maria, que está no exemplo aí que eu trouxe, essa terceira pessoa, com boa fé, para que ela adquirisse o celular. Certo? Então, nesse caso, Pedro vai estar inserido dentro do tipo penal, na sua segunda parte ali do caput, configurada a receptação imprópria. Certo? Já na receptação própria, é aquele cara que compra sabendo que é produto de roubo. É muito mais objetivo na conduta. Beleza? Ficou claro? Ó, um entendimento a respeito da receptação, pessoal, é que somente a coisa móvel ela poderá ser objeto material do delito. Isso aí é uma posição adotada pelo STF, beleza? Que fala justamente essa questão aí de que só a coisa móvel ela pode ser objeto do delito, beleza? Ó, essa outra parte aí do tipo penal, que ela fala transportar, conduzir ou ocultar, quando a gente fala da consumação do delito, essas três figuras aí, transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente. Então a consumação, ela vai se prolongar no tempo também. Então a partir do momento em que eu tenho, no tipo penal, olha lá, artigo 180, adquirir ou receber é uma modalidade de consumação. Já quando eu tenho transportar, conduzir ou ocultar, é outra modalidade da consumação. Beleza? Então no momento em que eu transporto, que eu conduzo ou que eu oculto, esse crime ele é considerado um crime permanente. Então, a sua consumação ela vai se prolongar no tempo. Então, o momento da consumação nessa situação, ele é um momento consumativo prolongado. Né? Enquanto durar esse transporte, essa condução, ou enquanto durar a ocultação, essa consumação ela vai estar sendo prolongada. Beleza? Isso é só para vocês entenderem a diferença do momento consumativo quando se fala dessa parte aqui, tá? Porque você vai ver que existem vários verbos. Você vai ter essa no caso aqui, do transportar, conduzir, ocultar, adquirir, receber, beleza? Então é importante vocês entenderem o momento consumativo nessa situação aqui também, beleza? Porque, vê só, o adquirir, pessoal, esse verbo adquirir, quando você se depara com essa situação, deixa eu voltar aqui, adquirir, tá logo no início do artigo 180. O que seria adquirir? É obter de forma onerosa ou gratuita, entendeu? Com esse ânimos definitivo, tá? Decorrente normalmente aí do interesse próprio do agente ali ao adquirir, beleza? Essa questão do receber seria o quê? Aceitar, acolher, tá? Transportar, levar, carregar,
beleza? Conduzir seria levar ou trazer dirigindo algum meio de locomoção, tá? E ocultar seria esconder, dissimular, tá? Então figura muito bem cada um desses tipos aí, beleza? Porque cada um desses que vocês estão vendo aí no caput do artigo 180 é o núcleo, é o verbo núcleo do tipo, tá? Então adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar faz parte do núcleo do tipo penal, beleza? Para ficar mais claro quando vocês se depararem com essa situação. Ó, coisa que é produto de ato infracional. Pode ser, por exemplo, objeto da receptação. É muito discutido esse tema por parte da doutrina, né? Quando fala que a coisa produto do ato infracional, se ela pode ou não ser um objeto para receptação. Vê só. O entendimento é o seguinte, pessoal. Um exemplo, tá? Um menor de 16 anos que acabou de furtar um celular. E ele oferece esse celular para vender a uma outra pessoa. E essa pessoa, sabendo que seria ali, né, um produto de um crime anterior, que foi daquele furto, que adquire esse bem, ela vai estar inserida dentro da receptação ou não? Pessoal, ato infracional menor não comete crime, tá? O menor, ele comete ato infracional análogo ao crime. Beleza? E aí, por isso que existe essa divergência, por isso que existe essa questão de que pode, não pode ser o objeto da receptação. Veja, hoje existe um entendimento que sim, que pode. Porque o ato infracional, a conduta do menor, ela está tipificada lá como um crime. Mas quando se fala do menor, não é um crime, é um ato infracional análogo ao crime. Mas o menor, ele vai lá para o juizado especial, vai responder mediante aquele ato infracional. Então, nesse sentido, pode sim o objeto ser, naquele momento ali, considerado para o crime de receptação. Então, a pessoa que compra, sabendo ser produto, tá, do crime, por mais que seja um ato infracional, ele vai estar inserido dentro do tipo penal da receptação. Beleza? Ficou claro? Ato infracional, nessa questão aqui que a gente trouxe, nesse exemplo, nesse contexto que a gente trouxe, o agente ali, sabendo ser produto de um crime anterior cometido por aquele menor, por um ato infracional, né, cometido por aquele menor, vai estar sim inserido dentro do tipo penal do 180 da receptação. Certinho? Isso é uma observação importante para que a gente possa entender também, beleza? O elemento subjetivo, tá? Nesse caso aqui, exigido é o dolo, aliado ao dolo específico, consiste na intenção de obter a vantagem, ainda que para a terceira pessoa. Beleza? Ficou claro aí? O elemento subjetivo exigido nesse caso é o dolo, tem que ter a intenção, tá? E essa ideia, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Lá no tipo penal, pessoal, observe essa parte aí da receptação imprópria. Quando vocês se depararem com essa questão de influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, influir, pessoal, significa inspirar, induzir, tá? Então você está induzindo alguém a comprar, então influir tem essa questão, essa característica, tá? De induzir, você está incutindo aquela pessoa a comprar aquele bem, tá? Então, só para ficar claro essa ideia do influir aí, que eu tinha passado despercebido e queria lembrar também. Beleza? Ó, uma observação importante, pessoal. Essa diferença entre a receptação e o favorecimento real. Isso é importante e também já foi questão de prova, beleza? Ó, são duas diferenças básicas entre a receptação e o favorecimento real. Quanto ao elemento subjetivo e quanto ao bem jurídico tutelado, beleza? Quanto ao elemento subjetivo, na receptação é necessária a presunção do animus lucrandi. Já no favorecimento real, opera-se o amoris pietastive causa, tá? Que a gente vai ver o que é isso aí, são termos em latim, tá? No caso do favorecimento real, qual o significado desse termo que eu trouxe, tá? O agente, ele tem a intenção especial de auxiliar, contribuir com o outro criminoso para que este possa tornar seguro o produto do seu ilícito. Portanto, não há intuito lucrativo, econômico, mas razões de ordem sentimental e piedosa. Ó,
para a gente diferenciar. A receptação, existe dentro do elemento subjetivo uma intenção de lucro, beleza? Na receptação, deixa eu trazer aqui para ficar mais claro. Ó, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, na receptação, diferença, né, da receptação, deixa eu botar aqui de lado porque fica melhor. Ó, na receptação, diferença aqui, ó, do favorecimento real. Vou botar aqui abreviado, mas vocês já sabem do que se trata. Na receptação, o elemento subjetivo aqui, tá? Seria a intenção de lucro. Intenção de lucro. Já aqui no favorecimento real, o elemento subjetivo é por mero apoio, tá? Para a garantia daquelas, vamos supor, um exemplo para ficar claro. Um filho que furta algo de um estabelecimento e chegando em casa o pai oculta aquilo que aconteceu, tá? Oculta o bem que foi furtado, por essa ideia de proteção, para tornar nesse caso aqui, ó, seguro o produto do ato ilícito. Beleza? Nesse caso aqui, o elemento subjetivo seria sentimental. Ou piedoso, como eu trouxe aí. Ele não tem intenção lucrativa, diferentemente aqui da receptação. Elemento subjetivo, pessoal, a gente entende como um elemento que é intrínseco ao agente, é o aspecto psicológico, é aquilo que está induzindo o agente a praticar o ato. Na receptação, quando eu falo animus lucrandi, é a intenção de lucratividade. O agente, ao praticar a receptação, ele tem essa intenção de lucro, a obtenção de lucro, tá? Já aqui, no favorecimento real, é um sentimento piedoso. Eu quero ocultar aquela conduta ali praticada por um terceiro, mas não com um objetivo lucrativo, econômico, tá? É mais essa questão sentimental mesmo. Então, esse é a primeira diferença entre ambos, tá? Ó, a outra questão que vai diferenciar, deixa eu botar aqui para que vocês vejam, é quanto ao bem jurídico tutelado, tá? Então, o bem jurídico tutelado aí, tá? É diferente. Na receptação, há uma proteção ao patrimônio. Já no favorecimento real, é a regular, na verdade, a administração da justiça. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Eu vou trazer uma questão para que seja observada essa questão aí da regular administração da justiça. Porque nesse caso aqui, ó, o bem jurídico protegido, a gente já viu, o objeto jurídico, é o patrimônio. Aqui nesse caso é diferente também, porque aqui há um interesse, tá, de uma regular organização da administração da justiça. Então, são objetos diferentes, tá? Beleza? Então, quando vocês pegarem algo relacionado à receptação e favorecimento real, por mais que ele tenha um tipo penal parecido ou semelhante, não é, tá? Não é para que você confunda, na verdade. Tá? Então, eu queria dizer que não é para que vocês confundam. Por quê? Quando a gente pega a receptação, o elemento subjetivo é a intenção de lucro e, no caso do favorecimento real, não há um interesse econômico por trás da conduta do agente, tá? É um interesse sentimental, tá? Botou um L aqui. É um interesse sentimental, é um interesse piedoso, tá? Então, não confunda. E a segunda distinção está no objeto jurídico, tá? Dentro do bem jurídico protegido. O legislador, nesse caso aqui, da receptação, ele protege o patrimônio. E aqui nesse caso, o bem jurídico protegido
é essa regular administração da justiça. Porque nesse caso aqui, quando a gente estudar favorecimento real, a gente vai observar que quem age dentro do favorecimento real vai atrapalhar o andamento do judiciário, vai atrapalhar o andamento, por exemplo, de uma investigação. Tá? Então vocês vão observar quando estudar isso aqui, que é o objeto jurídico, o bem jurídico ali que o legislador está protegendo é diferente. Beleza? E aí na próxima aula a gente continua no próximo bloco, beleza?